Convocados por um instinto que reclama uma religação à natureza, a importância da alteridade das plantas e uma vontade urgente de proximidade da terra, a Malvada realiza ao longo de 2022 e 2023 um projeto de criação artística imerso em complexidade, tensões e dúvidas. Em Planta, com a criação e direção de Ana Luena e José Miguel Soares, apresenta-se uma escrita epistolar, uma exposição fotográfica e um espetáculo interligados num processo de inteligência distribuída semelhante ao das plantas. As conversas à janela inserem-se no ciclo de reflexão e de construção do pensamento crítico de Planta, com o apoio da DG Artes e em parceria com o Gerador, plataforma independente de jornalismo, cultura e educação. O meu nome é Leonel Alegre, eu dou-vos as boas-vindas às Conversas à Janela e hoje vamos estar a falar com Gisela Casimiro. Gisela Casimiro nasceu em Bissau e veio viver para Portugal na sua infância. É escritora, artista e ativista. Publicou o livro Erosão e fez parte de várias antologias. Tem obra traduzida para turco, alemão, mandarim e espanhol. E nos últimos anos assinou textos no Hoje Macau, Boala Contemporânea, 74, Revista Pessoa e outras tantas. Foi autora convidada em vários festivais literários em Portugal e no estrangeiro e colabora com diversos teatros, museus, associações e festivais. É criadora e moderadora do ciclo de conversas Temos de Falar e pertence ao coletivo UNA, União Negra das Artes, cujo principal objetivo é a promoção, a elevação e o fortalecimento da representatividade negra no setor artístico português, assim como o reconhecimento e a valorização do património imaterial da população negra em Portugal. E o tema da nossa conversa hoje é abnegação e extrativismo. Estas duas palavras complexas, já lá vamos. Olá, Gisela, bem-vinda. Olá, Leonel, obrigada. E obrigada à Malvada por este momento. Obrigado nós. Gisela, este é o nosso segundo encontro. Tivemos um primeiro encontro muito breve, assim também nesta janela digital, supostamente para preparar esta conversa que depois não foi muito preparada. Portanto, vai ser muito de improviso esta nossa conversa. Mas Na conversa em que eu estava numa loja de plantas. Não é? Era isso mesmo, é por aí que eu queria começar. A Gisela tinha atrás de si uma parede cheia de plantas, porque estava a fazer uma instalação qualquer numa loja de plantas, e na altura não falámos porquê, eu fiquei com essa curiosidade. Porquê numa loja de plantas? Porque é um projeto curioso, que é a Janela, da Tafimai, com uma curadoria da Luísa Teixeira de Freitas, que me convidou para... É o segundo projeto em que colaboramos, e ela já tinha ocupado uma janela num restaurante na linha de Cascais, mas depois fechou, e agora tem ocupado ali na Madragoa a janela da Limbo, então convido artistas a intervirem, e é engraçado. A minha, neste caso, que termina amanhã, chama-se Coração Magoado, que é um outro nome para uma planta que está agora na época. É o nome de uma planta, Coração Magoado? É. Okay. Mas aqui não se chama tanto, não se conhece tanto por este nome. Aqui é mais por coléus que se conhece, mas no Brasil tem esse nome, Coração Magoado, que eu achei muito bonito, e um amigo que tinha regressado de lá, o Rodrigo, trouxe algumas mudas e eu estava a dizer, mas olha que nós também temos isso aqui, mas não conhecia por esse nome, achei o nome tão lindo e adequava-se àquilo que eu queria propor para a janela. Duas coincidências aqui. Duas coincidências, a loja de plantas e também a janela, não é? A janela é o que nos aproxima hoje aqui. É verdade. Mas a Gisela, nas entrevistas que tenho lido, a Gisela, o tema da natureza aparece com frequência referido. E aparece normalmente até escrito sempre com letra maiúscula, achei interessante. E a Gisela diz, por exemplo, coisas como que a natureza é indissociável da poesia e também que cada vez mais é a sua intenção que a poesia seja forjada na natureza. A que natureza é que se refere aqui? Refiro-me a... Bem, eu acho que refiro-me à natureza como a conhecemos, não é? Em sentido mais geral, mas também na tentativa de trazê-la ao estar mais em casa, fora dela, observar, fora de casa, em casa. Normalmente, muitas das minhas conversas de vídeo nos últimos 2 anos
traz um fundo de plantas em minha casa. Hoje, por acaso, vim para aqui numa de tentar ter as condições técnicas reunidas, mas em 2020, sobretudo, as pessoas já se metiam comigo, porque eu tinha sempre uma folha gigante de monstera assim aqui no meu ombro a fazer-me companhia e outras plantas também. E acho que nós vamos sempre tendo esta necessidade de voltar mais à natureza, de voltar a nós, e comigo isso podia ter-se manifestado tendo um animal, por exemplo, mas no meu caso tem a ver com plantas, com plantar plantas em casa, já tive um jardim também aqui em Lisboa, numa casa onde vivi, que é assim um privilégio muito grande, e fiz questão de nutri-lo da melhor forma. E há um poema de José de Celestino Mendonça que ele diz: depois de uma tarde a cuidar do jardim, a nossa vida importa menos. E pronto, é um livro de Apopaleo Monge, que é um livro de haikus que ele escreveu depois de uma viagem ao Japão, uma breve viagem ao Japão. E a verdade é que eu gosto muito da poesia dele, sempre gostei. Gosto muito desse livro e entra também na onda daquele que é um dos meus livros preferidos, que é um livro para a conversa, que é de Matsuo Basho, Ermita Viajante. Leio muito este livro, adoro este livro, e eu tenho comprado alguns livros desta coleção. Tenho aqui Kobayashi Issa, Os Animais, ou Masao Kashiki, Aves Dormindo Enquanto Flutuam, e tenho aqui outros também, hoje aqui, Reflexões da Minha Cabana, e são livros que me baixou antes, mas depois do Covid, depois da Covid, quando tivemos o primeiro desconfinamento, aquilo que eu mais queria era escrever sobre coisas que não fossem vírus e regras e isolamentos, e foi uma tentativa de sair um pouco do mundo, mas lembrar-me que o mundo também continuava a ser todas as outras coisas que era antes da pandemia. E tive a oportunidade de ir para a zona de Algesur, ao de Seix, durante esse verão, portanto há 2 anos atrás, e pensei, não, eu vou escrever sobre aquilo que eu estou a ver, vou escrever sobre esta natureza, vou escrever sobre o jardim da casa onde estou, vou escrever sobre a praia, sobre as rochas, sobre outras coisas, e tenho tentado voltar a esse exercício usando o mínimo de palavras possível, como também porque não quero interferir, nem quero intervir, quero observar. E o principal efeito que a natureza tem na Gisela é isso mesmo, é de relativizar os seus problemas, os nossos problemas, é retirar-nos um bocadinho do nosso individualismo, será? Sim, eu diria que sim. Acho que tem a ver com também estar presente. Eu sei que estas pessoas às vezes banalizam-se um pouco, mas a verdade é que nós vemos numa altura em que temos tantas solicitações, em que há tantos estímulos, há tantas preocupações, há tantos ecrãs, há tantas janelas, não é? E há tanta esta coisa de ter de dar resposta a tudo, que nós não temos muito pouco tempo de solidão, de uma boa solidão, de reflexão, de observar. E como estamos constantemente a ser condicionados com estas mudanças também virológicas, por assim dizer, eu acho que se torna cada vez mais importante, com todas as também que estamos a sofrer, andar para trás vários passos e lembrarmos que tudo isto existiu antes de nós, tudo isto continuará a existir apesar de nós e muito depois de nós. E acho que é um exercício de humildade também. Humildade, simplicidade. É um sentimento de fazer parte, mas é um fazer parte de qualquer coisa que vai para além de nós, não é? Isso é fazer parte de uma coisa grande, não é? Que se perde no tempo, não é? Porque no nosso dia a dia, de facto, andamos sempre tão ocupados a fazer tanta coisa, mas às vezes muito, muito isolados e muito solitários, pelo menos é a minha sensação, porque perdemos esta noção de que fazemos parte do mundo que está à nossa volta, não é? E é também a nossa definição de ocupado, não é? A definição de ocupado tornou-se uma coisa tóxica, não é? E realmente, em termos das nossas ligações humanas,
Quer dizer, acho que devemos aspirar a conseguir estar com alguém sem fazer nada e a conseguir estar connosco mesmos também sem fazer nada. E outra coisa que eu também acho muito interessante, que eu acho muito interessante, muito estimulante nesta questão dos haikus é exatamente esta questão de escrever sobre a mesma coisa. Se eu estivesse, independentemente de onde eu estiver, mas depois nós passamos tanto tempo fechados em casa, não é? E estarmos a ver sempre a mesma paisagem, o que é que aquela paisagem nos pode trazer a nós diariamente, de novo, olhar a mesma coisa, e às vezes essa coisa também podemos ser nós, e observar o que é diferente, o que é que mudou, ou olhar para a mesma coisa, para a mesma pessoa, de formas diferentes, encontrar, às vezes vemos poemas que até podem ser muito parecidos, mas há uma subtileza, e essa subtileza também não vem propriamente de um aborrecimento, não tem de vir necessariamente de um aborrecimento de quem está a escrever, de quem está a olhar, mas pode ter a ver apenas com, às vezes, ter a capacidade de notar a mais subtil diferença, não é? Notar que ela está lá. E que isso pode ser um progresso, não é? Nós humanos só estamos contentes quando existe progresso. E pronto, já dizia o Rilke, não é? Que se nos aborrecemos, o problema é nosso. Porque existe muita coisa, não é? Então não devemos culpar as coisas, não devemos culpar o objeto ou a vista ou o que for, mas, entre aspas, culparmos-nos a nós, porque há aí um recurso e nós é que não estamos a ser capazes de utilizá-lo. Isso a mim faz lembrar a conversa que tivemos com a Aurora Carapinha, que falámos sobre jardins, e ela falava de um elemento que existia nos jardins, nas quintas de recreio em Portugal, que era a pasmaceira, que hoje em dia tem um significado diferente, né? Hoje em dia uma pasmaceira para nós é algo que não se passa nada, que é aborrecido, essa sensação de aborrecimento, mas as pasmaceiras eram locais justamente para nós nos pasmarmos com a paisagem, onde nós poderíamos ir repetidamente olhar para a paisagem e espantar-nos com ela, né? É um bocadinho isso, é o olhar repetido para a paisagem tem sempre a capacidade de nos espantar, se nós nos permitirmos a isso, né? O aborrecimento de facto está em nós, né? A pasmaceira está nas nossas cabeças, porque o ato de pasmar que nós perdemos, efetivamente. Eu queria voltar enfim, a uma das palavras que é o tema desta conversa, que é a ideia do extrativismo, porque de facto a nossa relação com a natureza, em particular no mundo ocidental, desenvolvido, enfim, estamos aqui a falar muito da nossa posição, não é? Da nossa sociedade, é uma relação de extrativismo, não é? De usar a natureza para aquilo que ela tem para nos dar. E então, quando nós falamos das plantas, é muito isto, não é? As plantas que nós usamos para comer, para nos dar a madeira, e mesmo quando nós falamos até, por exemplo, da proteção das paisagens naturais, das florestas, é sempre neste sentido, porque elas nos dão oxigênio, porque elas fixam a umidade que vai criar as chuvas, que vão regar as nossas hortas. Mas é sempre esta visão um bocadinho utilitária da natureza, não é? E no caso das plantas até, falávamos também no outro dia, nós já quase nem sabemos os nomes delas, não é? Quase nem sabemos os nomes das árvores, nem das plantas. Das plantas, dos pássaros, de nada. E é engraçado porque eu no outro dia falava com uma amiga poeta, que é a Rafaela Jacinto, e estava a partilhar algumas coisas com ela eu estava a escrever alguns poemas no meu próximo livro de poesia e que estava aqui a querer lembrar-me muito de um ninho que tinha apanhado numa praia, que tinha apanhado só, e fotografado, e depois deixei lá, numa praia em Moçambique, e não me estava a lembrar, porque na altura segurei, e ele, quando segurei, vi que o formato lembrava um coração, e achei que era muito bonito, não me lembrava do nome, e depois ela foi buscar, ela disse, olha, mas eu tenho aqui um livro com os nomes dos pássaros, vou tentar ajudar, assim, foi assim muito engraçado. E depois lá andámos a procurar e depois lá encontrei que era o ninho do... Mas depois neste livro do Issa, por acaso, é bonito porque depois encontrei aqui outros que ela também não conhecia e é isto, é este pormenor, é haver lugar para um pinheiro, para uma borboleta, para uma carambola, para o que for, e haver várias... Eu sinto que isto é uma homenagem, mas também uma dedicatória, no fundo, não é? É dizer, olha, eu estou... e haver
essa beleza. Eu acho que isso também está presente em muito, quer nos animais mais domésticos, mais presentes, quer naqueles mais distantes da nossa imaginação, mas eu acho que obviamente que há um paralelismo entre o ativismo que é feito à natureza e que é feito entre nós, humanos. E era por aí que eu queria ir, né? Porque um dos trabalhos que a Gisela fez, né, que foi a exposição I'm Not Your Artist, falava do extrativismo social. O que é o extrativismo social e como é que é esta relação entre o extrativismo natural e o social? Bom, a relação tem a ver com essas. Que tem a ver com haver exatamente a partilha de geografia, não é? Geografia entre essas espécies que são levadas para outros lugares e que são. Um, já ninguém, já nada é só de um lugar, quase. É muito engraçado porque há pouco tempo, numas leituras também de Clarice Lispector, surgiu-me uma palavra num fruto machixe que eu nunca tinha ouvido falar e fui procurar e pronto, e cá no Brasil, e é engraçado, não é? Porque há muitas coisas cá no Brasil e também que se encontra no continente sul-americano, que se encontra também em vários países da África, mas esta coisa de nós ainda, lá está, ainda nos pasmarmos com algo que não conhecemos, que nunca vimos, eu acho que é maravilhoso. Saber que ainda há coisas que estão preservadas e que temos de ir lá, se as quisermos encontrar, super especial e raro hoje em dia, mas esse processo de colonização, não é? Das terras indígenas, que tinham outros nomes, já tinham lá pessoas e culturas, e que se foi-se extraindo da terra, mas também não se extraiu só as especiarias, ou o ouro, ou as matérias, não é, os minerais, etc., mas extraiu-se também a força vital desses lugares. Quem habitava esses lugares, quem encontrou nomes para essas coisas e quem cuidava dessas coisas, não é? E depois é muito interessante, não é? Todas estas teorias de que muitas pessoas que foram escravizadas terem transportado sementes também de algumas dessas plantas escondidas na roupa, escondidas no cabelo, para as levarem para outro continente, também como uma forma de sobrevivência e de trazer a casa consigo, não é? E isso também nos faz questionar, não é? O que é a casa, não é? O que é eu ser de um lugar, é eu também ser de um lugar onde há essa raiz, onde há esse tubérculo, onde há essa que eu cultivava lá, que eu conheci no quintal da minha casa. Como, sei lá, por exemplo, eu venho de um lugar onde há mangas em todo o lado, não é? E aqui tenho muita dificuldade em comer manga, apesar de ser a minha fruta preferida, mas são muito raras as vezes em que eu faço. Porque aqui a manga não sabe tomar, porque aqui a manga ou é de Não avião sabe, não ou é tem, de barco. exatamente. Só como mangas, eu tenho que estar a sentir o aroma delas a metros de distância para ter um bocadinho mais de dignidade nesse consumo. Ou se alguém trouxer, claro. Se alguém da família trouxer, mas não existe, existe essa correlação, porque não se pode magoar um lugar sem magoar profundamente as pessoas que cuidaram desse lugar. E essa é a forma de se de acabar mesmo com tudo, não é? Porque acaba-se com o cuidado, acaba-se com a nutrição, acaba-se com a sombra, acaba-se com o lugar onde as pessoas se reúnem, não é? Para tomar decisões sobre o futuro da sua povoação, o que for. E isto são aqueles comportamentos cíclicos, mas depois hoje em dia nós estamos também muito, por várias razões, não é? Umas mais felizes do que outras, e não há mal em nós estarmos todos e todas um pouco por todo o lado e termos esse acesso, embora esses acessos também sejam ainda muito condicionados e privilegiados, não é? Como nós vemos por todas as questões que levam à extinção, a criar essa extinção do CEF, não é? Todas essas burocracias, todos esses
nós só fomos, no fundo, aperfeiçoando essa máquina de exclusão, mesmo dentro da inclusão, não sei, quando penso nessas coisas faltam muitas vezes as palavras, porque, enfim. E muitas vezes, pois, já está, a própria mobilidade ainda hoje está muito associada à questão do extrativismo, não é? E muitas vezes nós abrimos fronteiras e deixamos as pessoas entrarem quando elas vêm para cultivar as nossas terras, quando vêm quase como muitas vezes olhadas mais como ferramentas, não é, do que como gente, talvez, não é? Completamente, mas como sempre, essa escravatura moderna e mesmo aquilo que nós vemos agora a acontecer no Alentejo, não é? Sim. Com todas as pessoas senegalesas, guineenses, indianas, nepalesas que estão, não é, a trabalhar em culturas que depois vamos encontrar em todos os supermercados, em sacos de plástico, e é que nem sequer as coisas são propriamente as mais... As têm melhor, ou seja, não há qualidade nem no trabalho, nem dignidade, nem depois também nos próprios alimentos que nos vão chegar, muitas vezes. Mais vale, não sei, mais vale ir às mercearias, não é? Aqui, em que essas pessoas são donas do seu negócio. Sim, sim, sim. E nos estão a dar alimentos de mais confiança. A Gisela, há bocado falava da questão das pessoas escravizadas que levavam consigo os tubérculos, quase como também como levar um bocadinho da terra consigo, não é? Uma das perguntas que eu lhe ia fazer ia justamente por aí, falando de raiz e de terra, não é? Porque falamos de plantas. Esta ideia de que a nossa raiz... Eu não, quer dizer, não sei como vou fazer esta pergunta, mas achei agora curiosa esta ideia que a Gisela, pelo menos foi assim que interpretei, de que as pessoas levando aquela raiz levam também um bocadinho a sua raiz, mesmo que ela não esteja na sua terra, na terra física, não é? A que pertence. E esta ideia de que hoje nós podemos estar todos um bocadinho deslocalizados, não é? O que é isto de pertencer à terra? Estou a falar também da terra porque ela é muito utilizada, em particular com as pessoas negras na Europa, como um insulto, não é? Quando se diz vai para a tua terra, mas que terra é esta? Que terra é esta, não é? Sim, bem, como todos os insultos, não é? Isso vem também vem de uma ignorância, por um lado, e vem desse sentimento de propriedade, não é? Porque não se pode falar de terra sem falar de propriedade, não é? Essa questão da legitimização, de quem é que pertence, a quem é que pertence a um lugar, aliás, o que é que faz esse lugar, e as pessoas estão constantemente, não é? Quer dizer, refugiados, migrantes, pessoas que têm vindo de diferentes lugares, não é? Da Ucrânia e de outros lugares da Síria. Eu acho que, de certa forma, eu não sei, eu sou uma pessoa a quem estão sempre a perguntar de onde é que eu sou, e é uma pergunta às vezes insuportável, e muitas pessoas não percebem porquê. Existe como muitas coisas, tem um lado perverso e tem um lado bonito. Tem um lado bonito, que é o da conexão. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas querem se conectar, quando são pessoas mais velhas, elas querem se conectar com a sua memória colonial, não é? Dizer que estiveram na guerra em tal lugar e pronto, mesmo que não seja o lugar de onde eu vim, não é? Ou de onde lhes parece que eu possa ter vindo. E pronto, é um acomodar de memórias, não é? É o querer alimentar essa memória, nutrir essa memória. Outras vezes é o assumir que se é de outro lugar, que não se pode ser daqui, que é ainda a primeira coisa que as pessoas fazem. No fundo, também é uma forma de, quando as pessoas perguntam de onde é que somos, ou se somos de determinado lugar, no fundo também estão a querer já excluir e dizer, a lembrar que, olha, há um lugar que é o teu, e este aqui é o meu, e não sei, é uma conversa que já é tão cansativa, que eu acho que nem,
não sei, muitas vezes já me apetece debater. Tenho anos dessa conversa, tenho registada, que às vezes já nem não me dou ao trabalho que devia ter, porque é cansativo, porque as pessoas param-me na rua do nada para perguntar se eu sou de Cabo Verde, ou sou de São Tomé, ou sou daqui, ou sou dali, e para quê, não é? Eu não faria isso, não ando por aí pela rua a perguntar aos estranhos de onde é que são, sem um contexto, não é? Sem uma coisa, mas é esse também esse direito a questionar o outro, não é? Quer dizer, onde é que se estabelece o limite entre o que é uma cordialidade no momento, num determinado contexto social, e o que é um questionário, o que é um interrogatório, porque cada pessoa acha que é só ela que está a fazer essa pergunta. Agora, para mim, ou outras pessoas como eu, que recebem essa pergunta todas as semanas, várias vezes por semana, acaba por ser muito, acaba por parecer um questionário, um interrogatório, e isso depois também traz outro tipo de memórias coloniais, que também não são as melhores. Mas a Gisela tem, agora não falando provavelmente dessas questões, tem uma sensação de pertença a um lugar, ou seja, acha que o lugar seja Lisboa, não sei se a Gisela depois veio viver para Lisboa, creio que sim, não foi? Em 2015, sim, mas vinha a Lisboa trabalhar e estudar, claro. Mas tem essa sensação de pertença a um lugar ou não? Ou acha que no futuro qualquer lugar poderia servir para viver? Ou há essa ligação a um lugar, a uma paisagem, a uma natureza? Estou a falar agora mesmo geográfica. Eu acho que eu vim aqui parar porque, bom, se calhar porque tinha de vir aqui parar, não é? Mas não foi uma escolha minha, foi uma escolha dos meus pais. Às vezes nós também fazemos, pelo menos o ir, às vezes é uma escolha, outras vezes é por não termos escolha. O ficar já é outra questão, eu nunca achei que iria ficar tanto tempo aqui. Não irei para outras geografias. Isso pode correr bem ou pode correr mal e posso mudar, não sei. Também não me vejo assim na posição de estar a forçar coisas que não me pareçam alinhadas comigo ou com o meu propósito. Eu acho que neste momento com outra idade e outra maturidade também tem a ver com isso, com o que é que eu procuro de um lugar, mas acho que é importante profissionalmente e pessoalmente estar noutros lugares, exposta a outros lugares, mas nem todos eles nos fazem sentido que poderíamos viver lá, não. E porque há determinadas pessoas... Eu gosto de estar aqui, gosto de Lisboa, gosto muito de Lisboa. Eu perguntava isso porque há determinadas pessoas para quem parece-me a mim que as paisagens já são parte da sua identidade. Há pessoas que têm que viver no mar, há pessoas que têm que viver nas montanhas, na serra, quase como se aquela paisagem não tem que ser, se calhar, aquele lugar específico, mas como se aquela paisagem já fosse parte da sua identidade. E há pessoas que são mais montanha, pessoas que são mais mar, pessoas que são... Era um bocadinho nesse sentido, se... Eu gosto de cidade, gosto da cidade. Não sei se já estou nesse lugar não sei se alguma vez ambicionei muito essa vida de campo. Acho que mais fácil, eu gosto muito da cidade, portanto, acho que estou ainda mais disponível para cidades, mas a verdade é que quando penso no meu grande plano de desaparecimentos, que acho que todas as pessoas devem ter um, ou pelo menos eu tenho, pronto, mas também sinto essa saturação, não é? Por isso é que eu gosto muito de estar em casa, cada vez mais, estar em casa, fechada com as minhas coisinhas. Eu só dou assim muita importância em termos materiais mesmo aos meus livros e às minhas plantinhas. E, portanto, para mim, poder ir para lugares onde só há natureza a perder de vista é muito maravilhoso. E sinto-me completamente diferente. Tive uma semana e é diferente estar na Europa e não estar na Europa. É uma mudança energética muito grande que só se explica quando se sai e se vai para outra coisa completamente diferente e depois se regressa. E estive uma semana em Cabo Verde, infelizmente não deu para ficar mais tempo, e a nossa ideia de tempo, a nossa ideia de disponibilidade já muda completamente
e a disponibilidade das pessoas muda, o espírito das pessoas é outro. Não é que as pessoas não tenham ocupação, não tenham trabalho, mas há uma diferença naquilo que é considerada qualidade de vida. O tempo acrescenta. Quando nós tomamos decisões, há lugares em que, quando nós tomamos decisões para o nosso bem-estar, ganhamos tempo. E aqui eu sinto que já vivemos num limiar do tempo, que é asfixiados por várias circunstâncias e exigências profissionais, que nos levam depois a não ter tanto tempo para estar e para conversar e para realmente prestar atenção a nós e aos outros, olhar os outros, parar para olhar os outros, para reparar o outro, e quase que temos que andar a pedir desculpa para tirar um tempo para nós. E mesmo nos processos de criação, acho que é importante entender que o não fazer nada é muito importante para poder fazer alguma coisa, poder mostrar o trabalho, não é? Portanto, acho importante que as pessoas percebam que sim, que é preciso esse afastamento, também geográfico, dentro do possível aqui. Felizmente também temos um país que tem muito saudável, que isso é importante para o reconectar, não sei, para poder pensar melhor, para poder respirar melhor. A Gisela, aí há uns, não sei, há uns anos, não sei, teve aí uma fase de grande desgaste, não é? De grande erosão, agora também fazer aqui alusão ao título do seu livro, e teve que mudar de vida radicalmente, não foi? Que passou também por isso, por usar o tempo, começar a usar o tempo de outra forma. E a Gisela dizia a algures que ser feliz é uma forma de resistência. Sim, porque... Sim. E ser saudável também, e ser ecologicamente e ambientalmente mais consciente também. Tudo isto são formas de resistência no mundo em que nós vivemos hoje. São formas de resistência, mas eu também gostava que nós, é assim, às vezes também gostava de não ter de estar a resistir, não é? Porque de apenas estar, porque nós vivemos a questão da resistência e da resiliência, Cansa. vem de um cansaço, não é? Significa que eu estou a sobreviver, significa que eu não estou a viver como eu deveria, não é? Por isso é que nós temos muito esta cultura do aguentar, aguentar, e depois quando já não posso aguentar mais, eu continuo a aguentar, porque remédio é que eu tenho, e depois é que estamos todos em burnout já há muito tempo, e vamos tendo pequenos e grandes burnouts ao longo da nossa vida. Portanto, essas mudanças temos de ir fazendo à medida que também vamos reavaliando a nossa vida e para que rumo é que ela está a ir, e o que é que nós queremos para nós, não é? E se pudermos fazer isso, quanto mais cedo pudermos já estar nesse caminho saudável, tanto melhor. E sei lá, isso tem a ver também com o poder desligar das tecnologias, com poder passar dias sem estar online, não ter de reportar, estamos sempre neste reportar, nesta performance coletiva, não ter que estar a performar, não ter que estar a reportar constantemente o que é que estamos a fazer, porque às vezes mesmo quando encontramos um momento de tranquilidade, parece que temos que estar a mostrar que estamos na tranquilidade, temos que anunciar ao mundo que estamos na tranquilidade, e às vezes talvez tenhamos mais tranquilidade se só desaparecermos. E eu, quando penso nisso, penso muito em lugares muito distantes, penso sempre, qual é o lugar mais distante onde eu posso ir, onde não conheço ninguém, quer dizer, agora já conheço pessoas australianas, mas talvez na Austrália, e há pessoas da Austrália que me dizem, devias ir para a Tasmânia, que acho que ias gostar muito, assim, então ainda vou ter o meu momento, estou a planear o meu momento. É bom ter essa possibilidade de fuga, alguns no nosso horizonte, não é? Sim, mas eu tenho, claro, que eu sei que a fuga e o momento, obviamente que sempre que eu poder ir a algum país em África, acho que embora haja outros lugares, obviamente, que têm essa, em que ainda há mais natureza do que tudo o resto, eu acho que isso é fundamental para todos nós, e eu espero
poder conhecer muitas dessas geografias ainda, mas obviamente que há essa questão do enraizamento, saber, eu vim daquele lugar, os meus pais já eram daquele lugar, e portanto esse é o meu grande sonho, é poder ir à Guiné e fazer isso, mas senti-me em casa em Cabo Verde, como senti em casa em Moçambique, como senti em casa noutros lugares em que eu também tem a ver com visualmente, não é? Demograficamente também com não me sentir uma minoria, porque há um grande peso nisso, não é? Porque a verdade é que é assim, se eu for também para o meio do nada aqui em Portugal, eu não preciso ir para o meio do nada, mas ou para o meio da natureza, vá, aldeias, mas mesmo saindo por outras cidades mais a norte ou mais a sul, já vou ter essa sensação mais pronto, mais visível, não é? Porque é o tornar-se visível não pelas melhores razões, quer dizer, não há tantas pessoas como eu, fisicamente como eu, naquele lugar, e que isso vai gerar olhares e virar a cabeça e esse espanto. E pronto, e acho que é diferente quando podemos fazer isso, quando podemos combinar essas várias coisas, sem ter que sem que isso seja um fator. Porque eu nem sempre quero que isso seja um fator. Gostava não ter de estar sempre a pensar nisso. Já falámos um bocadinho sobre isto, mas a Gisela diz que adora o apocalipse. Não sei se essa fuga que está a ser planeada, não sei se vai ser concretizada, mas está a ser planeada, também tem que ver um bocadinho com esta queda para o apocalipse. Como é que uma pessoa que adora o apocalipse viveu esta pandemia, este ensaio apocalíptico, que depois, não, enfim, felizmente cá estamos a continuar a nossa vida? Vivi bem, vivi em solidão, foi bom por um lado, foi bom porque eu já sentia que precisava de parar, não ter tantas solicitações, eu estava mesmo a sentir que precisava disso e, portanto, nesse aspecto, por um lado foi bom, por outro lado, eu como na altura e durante muito tempo ainda da pandemia até ao ano passado, até há cerca de um ano, ainda estava noutras funções que me desgastavam muito e que não eram, e eram zero artísticas. Então, aí a atividade artística acalmou, a outra atividade não artística intensificou, eu diria 5 vezes mais, portanto, e aí eu sentia, pronto, que não podia estar a processar o mundo, foi pena, porque sentia que estava a trabalhar muito, estava a trabalhar mais, estava a trabalhar em casa, vivia sozinha, eu vivia na altura na ajuda, portanto, tinha o rio, via o rio da minha janela, era ótimo, tinha rio em baixo quando saía e tinha o Monsanto, onde eu ia fazer caminhadas às vezes. Portanto, passei bem, porque eu gosto de estar sozinha. Gosto tanto de estar com pessoas quanto de estar sozinha. Às vezes, gosto mais ainda de estar sozinha, portanto. E acho que isso é importante também para a criação e para... É importante para muitas coisas e para o autoconhecimento, que é uma coisa com a qual eu me preocupo. Mas bateram aqui os meus olhos num poema, então eu queria só ler porque por acaso tem a ver com o que estávamos a falar há pouco. Acho do baixo. E diz: o velho que colhe inhame conhece todo o sofrimento deixado neste templo de montanha. E pronto, achei isto. Achei que resumia bem esta questão também também da passagem de conhecimento entre gerações, não é? De uma alegria, mas também de uma tristeza, de uma preocupação, de lutas, não é? De nós virmos todos de um lugar e de alguém. E também esse conhecimento, essa sabedoria, tal como geracional, de irem sendo passados, tal como pronto, às vezes, infelizmente, ainda como trauma. Não é? E não é por acaso também que é a curiosidade que cultura vem daí mesmo, é de cultivar a terra, não é? E agora outra questão, será que o inhame também é testemunha desse sofrimento? Eu queria agora aqui introduzir outro tema que é o da inteligência distribuída das plantas. Não sei se a Gisela está familiarizada com
com esta ideia da inteligência distribuída das plantas? Não, acho que assim para termos não, mas Mas estou aqui para aprender. também não vou atrever-me a explicar muito, mas é esta ideia de que as plantas, enfim, nós até olhamos muito para as plantas como seres passivos, não é? E mesmo a biologia durante muito tempo também olhou para elas como seres muito passivos, mas que agora há uma corrente que mostra que de facto elas são muito mais sensoriais, sensitivas do que nós pensávamos, que elas inclusivamente conseguem escutar. Até estava a ler um artigo que mostra que elas conseguem interpretar os sons, o som da água que corre e seguir em direção à água, o som, e conseguem partilhar informação umas com as outras, que é extraordinário, que uma planta, quando está a ser ameaçada, seja por químicos ou por um predador, ela envia mensagens às outras plantas e conseguem comunicar, não é? Ou seja, elas são menos passivas e mais protagonistas da sua própria história do que nós imaginávamos. A Gisela também foi das pessoas que começou a trazer plantas para casa a encher a casa de plantas durante o confinamento, ou não? Sim, mas eu sempre gostei, a minha mãe sempre teve muitas plantas e é mesmo uma encantadora de plantas, então sempre, e fala com as plantas e dá beijinhos nas plantas, então eu cresci a ver, a ver todo este amor pelas plantas e claro que depois mudei muitas vezes de casa e nem sempre é tão prático assim, mas quando vivi nessa casa em que eu tinha um jardim só para mim, ela tinha uma oliveira e 2 figueiras, eu diria que aí foi assim quando eu pensei, não, agora sim. Então plantei ervas, plantei flores, plantei uma série de coisas e passei muito tempo lá a cavar e a regar e a cuidar. E pronto, e depois quando saí dessa casa pensei, não, eu tenho que continuar a ter verde na minha casa, continuar a ter outros seres vivos dos quais cuidar, e são uma companhia, não é? São uma companhia as plantas também, eu acho, e, e lembram-nos que, não sei, mudam completamente a energia da casa, mudam completamente a nossa disposição, poder olhar, ter esse ritual que eu tenho todos os dias, vou para elas e cuido delas e sinto que elas também me devolvem essa, não sei se me devolvem alguma sabedoria ou se me devolvem, mas inspiram-me também. E reparar nisso, a forma sobretudo hum, como elas murcham e retornam e parece às vezes que já não há ali nada e de repente toda uma... É mágico isso, não é? É maravilhoso ir acompanhando isto aos poucos e ficar contente com um novo rebento, com uma nova folha, com a mudança da cor das folhas, com uma planta, e também perder a paciência, onde é que está a acontecer, e aprender isso, não é? Claro, lamentar quando elas se vão. Não sei. Eu sou daquele tipo de pessoas que não têm muito jeito para cuidar de plantas e, portanto, elas que frequentemente morrem, mas depois, às vezes, mas depois acontece esse milagre de quando eu já desisti dela, depois ela volta. E é sempre um pequeno milagre, não é? Quando a gente vê aquela vida outra vez a brotar de um tronco que já pensávamos que estava morto. Mas E isto acho que elas também... também nos ajudam a avaliar, talvez, se estamos no lugar certo. Se Sabendo que nós cada estamos, planta tem as tem o necessidades, seu. obviamente, e temos a ajustar isso, mas eu acho que elas também nos ajudam com isso, na questão da casa, do lugar. Também a felicidade delas também ajuda-nos a medir um bocadinho a nossa. Sim, exato. E que depende de muitos fatores, não é? Não depende de um só, não é só a qualidade da terra, não é só a exposição Ou a solar, luz. não é só a luz. São todos esses fatores em conjunto. Mas esta ideia da inteligência distribuída das plantas é de alguma forma também uma mudança da linguagem com que a ciência, não sei, interpreto eu, descreve a natureza à nossa volta, porque tradicionalmente, e agora voltando um bocadinho ao início da conversa, que estávamos a falar daqueles temas mais duros, não é? A própria linguagem da biologia traduz muito daquilo que são as nossas relações sociais, não é? Se nós olharmos isto, o Álvaro Domingos, numa outra conversa, chamava a atenção para isto, não é? A teoria da evolução do Darwin, quando ele fala da sobrevivência do mais forte, não é?
Parece que há sempre este lado competitivo, não é? Estamos a falar sempre do lado competitivo, ou quando nós falamos de plantas autóctones, plantas exóticas, plantas invasoras, parece que é sempre esta linguagem da guerra, esta linguagem bélica. Sim, está tudo ligado, não é? Por isso é que está mesmo tudo interligado e acho que o Brasil continua a ser sempre um grande exemplo de muitas coisas, para o bem e para o mal, não é? Mas as lutas, não é, das pessoas indígenas, pelos seus direitos, pelas suas convicções, e ainda por cima também tendo toda uma ligação à espiritualidade, não é? Estamos a falar de muitas camadas de expropriação, não é? E, e essa coisa de estar sempre a lutar ainda por um reconhecimento de algo que era nosso naturalmente que não era questionado sequer, que não precisou nunca de ser questionado até um certo ponto. Não sei, eu acho que sim, acho que dá para fazer, acho que dá para fazer bastante anúncios, porque está tudo interligado e nós também, não é? Não é, não é por acaso que assim é. E porque também vamos vendo esses movimentos cíclicos, independências, independências diversas pelo mundo e de crueldades, infelizmente, cada vez mais semelhantes. Não sei, para mim faz sentido, faz-me sentido que seja assim. Mas acho que talvez tenhamos acho que vamos fazendo as coisas, vamos tentando, não é? Criar estar mais conscientes, mais cientes das coisas, a um nível micro e macro, conforme podemos, mas não sei também até que ponto é que também nessas dinâmicas ou nessas transições de consciência também ainda não vamos cometendo coisas que são muito ações que são contraditórias. Não sei, acho que é uma avaliação que depois também cada pessoa tem de fazer por si mesma, vendo isso de tempos em tempos, ver como é que encontrar aí um processo de autoavaliação. Não sei. A Gisela tem assim uma utopia. Essa é uma pergunta se calhar um bocado difícil. Já sabemos que tem uma inclinação para o apocalipse, não é? Mas o apocalipse também é uma questão de. Bem, sim, esse apocalipse tem a ver também com uma questão que tem a ver com o livro do Apocalipse, não é? Da Bíblia, que eu acho interessante, e tem a ver também com como é que depois também essa questão da distopia, não sei se também está presente em muitas outras formas de arte que eu consumo, como o anime, que eu acho fascinante. Eu não estava a falar com uma amiga que é portuguesa, já viveu no Canadá, em Espanha, na Irlanda e agora está no Japão, e eu estava a ver um filme de anime e estava a dizer, mas é tudo, aquilo acontece tudo, vocês. Porque aqui também aquele filme se passava em Tóquio, e a verdade é essa, é que ali são terremotos todos os dias, sei lá, cheias, montes de coisas que estão propensas ali, vulcões, há de tudo um pouco, não é? E é isto, estes apocalipse já se vão preparar, aquelas pessoas já estão preparadas, não é? Toda a sua ficção fala disso. E alguns que eu acho muito, muito interessantes, que também previram muito daquilo que. Algumas coisas que já vão acontecendo connosco, não é? Sei lá, o Lane ou o Evangelion, que é um dos meus preferidos, mas também. Não sei, há assim muitas coisas aí que eu acho, e muitas coisas também que são muito interessantes e que alertam para questões
sociais, não é? Como o trabalho sexual, ou antes mesmo questões que houve como lepra, ou assim, essas crises, mas também eu lembro-me de pensar um bocadinho nisso na viagem, acho que, não sei agora, acho que na Princesa Mononoke, lembrei-me um pouco desse filme quando começou a pandemia, porque havia todo um estigma, não é? Quem é que tinha Covid, como é que, quem é que tinha, quem não tinha, e as pessoas não queriam dizer que tinham. E como é que tinham apanhado, e o que é que tinham andado a fazer, não é? Não é? Depois havia aqui toda uma questão de superioridade moral, porque quem não tivesse apanhado, e de repente, a da altura, depois já tanta gente tinha que já era ao contrário, já era quem não apanhou é que já era excluído socialmente. Então, sei lá, eu acho que é interessante avaliar essas ligações, não é? Mas ao mesmo tempo. Pronto, claro que as questões, a Bíblia em si está muito ligada ao colonialismo e a várias guerras e também despoleta ali muitos triggers para muitas pessoas, não é? Também, pronto, sobretudo pessoas da comunidade LGBT, e não só, mas eu acho o Apocalipse, acho que enquanto literatura, acho muito interessante, independente agora de crenças ou não, mas como eu fui educada nessa religião e li muitas vezes li o Apocalipse e trago essa dimensão também, o questionar dessa dimensão para a minha escrita, sobretudo para a poesia. Portanto, são referências das quais eu já me tentei livrar um pouco, mas são as minhas referências, não é? São essas, podiam ser outras, e eu trabalho com elas também conforme as vou questionando. E a minha relação com elas vai mudando, mas eu acho interessante esse caos e acho interessante pensar, não é, no que é que esse futuro, sei lá, não é, nós ainda eu digo sempre, estamos muito longe ainda dos Jetsons em muitas coisas, mas acho interessante pensar no anime, acho o anime mais próximo daquilo que é a nossa realidade já, esse desconectar, essa substituição do humano pela máquina, esses simulacros da interação, da conexão, o modo como tudo isto cansa muito mais os nossos cérebros, faz com que eles se esforcem muito mais para compensar as nossas ausências com diferentes ecrãs e cada vez mais. Esta questão dos filtros, o modo como as pessoas se veem elas próprias ou já não se conseguem ver a elas próprias, como nós nos vamos reconhecendo ou não, sem esses avatares que vamos colocando. Portanto, para mim, tudo isso está. E para a própria questão das máscaras, não é? De como nós também fomos. Temos as Gretas do mundo, mas depois também temos as máscaras. E não é só as máscaras metafóricas, não é? Por assim dizer, mas também estas máscaras reais, não é? Como é que investimos tanto em máscaras, a da altura máscaras sociais, máscaras de tecido, não é? E depois nunca mais as usámos e depois voltámos sempre ao plástico e os testes e a pegada que tudo isso deixa, o lixo que isso tudo deixa, não é? Então, não sei, há tanto por onde pegar que é assustador, Sim. não é? Como é que surgiu, não é, esta questão dos aterros, dos desperdícios das roupas no Ghana e noutros países, mas depois nós temos empresas como a Shein a aumentar, a crescer a olhos vistos e ao mesmo tempo depois vemos muitos anúncios de empresas, como a Vinted, a dizer, há vendas que já não usas, e, quer dizer, o que é que nós realmente estamos a fazer, não é? De que forma é que essas pequenas grandes coisas sequer fazem moça, nas grandes continuam não é? E depois esse ciclo, não é? Esse ciclo que eu acho que é assustador, mas que depois não deixa de ser interessante e curioso nós pensarmos sobre isso, não é? Como é que ainda temos tanto trabalho escravo em muitas áreas, uma delas também é o têxtil,
e trabalho infantil, e trabalho em condições muito, 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 muito precárias mesmo e desumanas. Agora, já não é preciso tirar as pessoas do seu lugar, da sua terra, para se escravizar. Até porque está mais barato, não é? Fazê-lo Está lá. mais barato, até processos legais e tudo, mas depois, e estamos a falar da roupa, como estamos a falar do chocolate, como estamos a falar de certas coisas, mas depois, a verdade é que depois voltamos, é também lá o aterro, não Hum. é? É onde se vai buscar a matéria, e é onde E se vai deitar buscar o a mão de lixo. obra, e é onde se vai deitar o lixo. A única coisa que não é lá é o lucro, e é o lado glamouroso da coisa, Uhum. E não isso é? passa-se com muita outra coisa, não é? Como, enfim, não vou defender ou deixar de defender, mas como quando nós aqui em Portugal nos manifestamos contra a exploração do petróleo na nossa costa, mas continuamos todos ultra dependentes do petróleo que é explorado na costa de outros quaisquer, não é? Claro, e as pessoas estão Quase, todas a chorar agora com a guerra na Ucrânia, não é? E as consequências disso. exatamente. E só ouço, eu não conduzo, não tenho carro, não conduzo, mas claro, também benefício disso, obviamente, como todas as pessoas, mas há é isso que eu ouço mais, Uhum. o aumento e a preocupação com o aumento, mas talvez nem sempre, infelizmente nem sempre temos, isso também é uma questão de privilégio, não é? O acesso a esses bens, é isso? É isso. E às vezes até também, outros que falavam sobre isso, como também há um certo entitlement, não é? Quer dizer, ok, esta questão de qual é as pessoas dos carros contra as pessoas das bicicletas, vá por assim dizer, quando na verdade muitas delas até têm as duas coisas. Como eu. Pronto. Mas depois também estas superioridades morais também, porque Sim, sim, quem tem sim. bicicleta versus quem tem carro, quem tem bicicleta versus quem usa os transportes públicos e eu não sei, não é? Quer dizer, há pessoas que realmente não têm hipótese, não é? Mas dentro das hipóteses, têm as hipóteses dos transportes e essa será sempre uma hipótese mais ecológica, quer queiramos quer não, do que um carro. Uhum. Podem não será tão ecológica como uma bicicleta, mas nem tudo é possível dessa forma, não é? Como Claro. também até o assumir que todas as pessoas sabem andar de bicicleta ou sabem nadar, que também não é. Que a verdade Uhum, é que não uhum. sabem, não é? Sim. Se bem que o oposto também é verdade. Às vezes há muito aquele discurso de que as cidades que são feitas para os carros, porque assumem que toda a gente tem, toda a gente pode ter um carro. Mas há pessoas que de facto se calhar não podem comprar um carro, mas podem comprar uma bicicleta, não é? Então, no fundo, a questão é esses discursos muito autocentrados naquilo que são as nossas realidades, quando de facto se calhar temos que abrir possibilidades para realidades diferentes, que são as que existem, não é? Sim, mas claro, Dif- havendo mais lugar para bicicletas e menos para carros, também quer dizer que talvez haja mais lugar para as pessoas andarem, para as pessoas procurarem outro tipo de soluções. Claro que isso vai criar um espaço, não é? Uhum. Isso vai criar um espaço na cidade e sobretudo também a nossa segurança, que eu acho que na verdade é engraçado porque eu reparo muito isso aqui em Lisboa, que a maior parte das pessoas que andam de bicicleta nem sequer usa capacete e nós não Uhum. temos, este é um país que tem alguns índices maus, não é, de segurança rodoviária, portanto, o que não me deixa, acho que assim, há muitas contradições aqui, que me assustam um pouco, mas a verdade é que me assusta também e preocupa-me também muito hum, esses posicionamentos, porque a verdade é que quem se pode posicionar muitas vezes são pessoas que são privilegiadas e que eu acho que na cabeça delas, na visão delas, elas quando olham, quando pensam em quem é que é afetado por estas questões, pensam ainda em si, em pessoas como elas. E aquilo que eu mais vejo aí agora, não é, a conduzir os Ubers e os Volts e etc. da vida, e as bicicletas dos Globos, não é? Quem é que vão em quem? Uhum. Essas pessoas também, muitas vezes também têm 2 e 3 trabalhos, e têm trabalho de mercearia também, não é? Na portaria.
onde se calhar também vivem, não é? Então isto são aqui várias coisas que se vão acumulando e que são parte de um problema maior, eu acho. E eu tenho pena de eu própria também de não ouvir a voz dessas pessoas. Porque eu sinto que elas estão num lugar de luta e de chegada aqui ainda muito incipiente, então são afetadas, não é? Mas depois não têm tanto ainda essa voz, porque estão nesse modo de sobrevivência ainda. Uhum. E a Gisela acredita mesmo, agora no seguimento desta afirmação, que, como é que dizia, que não vai mudar a vida de ninguém por escrever um poema? Ai, acredito. Acho que há outras coisas mais importantes que eu posso fazer para... Bem, primeiro já é... Assim, pensar em mudar a vida de alguém já é assim, assumir... Mudar a vida de alguém não, uau, não é? Não. Só cada pessoa que pode mudar a sua vida. Só a nossa vida pode mudar a nossa vida. Eu tenho outro poema que não está publicado ainda aí, mas que uma pequena... Estava ligado a uma peça de teatro da Sónia Batista e que eu termino um poema a dizer isso, não é? É um poema que estou a falar de uma pessoa próxima a mim e que digo, pronto, gostava que a pessoa percebesse que que eu não posso mudar a sua vida, que só a sua vida pode mudar a sua vida. E acho que é um bocadinho assim, tem de ser assim para todas as pessoas. Embora, obviamente, e era essa questão também de que está ligada aqui a outro termo, que não é só o termo de, portanto, não extrativismo, mas que entramos aí na fase da abnegação, que tem a ver também com isso, não é? Que é com a necessidade de nós também, para podermos mudar a nossa vida, claro que temos de fazer decisões, temos de fazer escolhas, temos de definir intenções, objetivos e ter essa persistência, essa resiliência e todas essas ânsias, mas também precisamos de que alguém nos abra a porta, não é? Que alguém nos ajude e precisamos de ferramentas e podemos ter todas as capacidades, mas precisamos de ferramentas e precisamos de oportunidades. De oportunidades, não é? Um bocadinho de sorte, e também foi um bocado esse trabalho que eu fiz também numa exposição que esteve, era uma exposição coletiva que estava na Galeria Municipal do Porto, com a curadoria da Marta Espiridião, e que, pronto, eu tentei usar ao máximo coisas, portanto, a peça era uma parede escalada feita para não ser escalada, nem havia condições para tal, nem iria querer fazer isso, mas que era exatamente para refletir sobre esta questão dos acessos e das oportunidades e do que é a excelência, do que é que nos é exigido. E naquele caso, obviamente, era o que é que isto, claro que isto serve para todas as pessoas, mas obviamente, mas a minha inspiração eram mulheres negras. Primeiro era inspirado por uma foto de duas das filhas de um grande amigo meu que estavam a fazer uma escalada interior e eu achei a foto muito linda e aquilo inspirou-me e ficou-me na cabeça. E usar a foto para a capa de um livro, que na verdade também irá acontecer, mas depois de observar várias situações que aconteceram, sobretudo no desporto, que eu acho que é onde nós vemos muito, nós podemos explicar muitas questões também de racismo e outros problemas nossos, sociais, enquanto comunidade. De género, também, não é? As questões de género. Sim. E pronto, e de capacitismo e tudo mais. E essa peça para mim foi inspirada por várias situações que vi com a Serena Williams, com a Simone Biles, com a Naomi Osaka, mulheres que estão no topo das suas carreiras e que quando se recusam a fazer algo, não é, em prol da sua... ou quando estão a defender, se defenderem da mesma forma que outras pessoas não racializadas defendem ou não mulheres defendem, já são criticadas quando se recusam a responder, quando recusam participar em coisas para o seu bem físico e mental, o que for, o mundo sente que algo lhe está a ser tirado ao mundo. Porque essas mulheres estão a reclamar para si a sua narrativa e a sua segurança e os seus direitos, não é? E a sua saúde, e estão a escolher não performar aquilo que é esperado delas e que lhes é exigido,
E depois de observar várias situações dessas, eu pensei, e também por várias questões também que acontecem também, obviamente, na cultura e na arte aqui em Portugal, e não só. Um, então fiz uma parede de escalada só com maçanetas de portas, e também com portanto, o espelho, que é a parte, que é aquela parte onde entra a fechadura, onde entra a chave. Não havia chaves, só havia espelhos e maçanetas, e portanto tudo aquilo já tinha passado por alguém, já tinha estado na casa de alguém, já tinha sido tocado por alguém. Portanto, também esta questão também de trazer esta questão da pandemia, de não haver o toque, mas também esta coisa de ter uma peça coletiva que veio de muitos lugares, pessoas, e que já esteve em casas de muita gente, peças que já estiveram em casa de muitas pessoas que eu não conheço, nem vou conhecer, e pronto, e também pensar, perceber o quão caras essas peças são, na verdade, o custo dos puxadores, e tentar esse lado mais ecológico, que acho que acaba por ser também comunitário, não é? De transição de lugares, de criar uma geografia doméstica, por assim dizer, e do cotidiano, mas pronto, depois só as cordas é que eram novas, porque não encontrei cordas de escalada usadas, mas só as cordas é que eram novas, tudo o resto eram peças usadas. E pronto, o objetivo era também entender quando é que se o sucesso, porque a exposição chamava-se R437, expectativa falhada, e também esta questão do que é esperado de nós e o que é que nos é exigido e quando, sobretudo falando no meu lugar enquanto mulher negra, quando conquistamos um palco, quando nos é dado uma oportunidade de falar, se de facto é a nossa voz que está a falar, ou se é a nossa voz com um discurso que já vem encomendado, e de que forma é que às vezes também só nos é dado esse lugar para aquele discurso encomendado, ou para performarmos o despertar e a consciência do outro. Portanto, sei lá, são muitas coisas que eu acho que estão também ligadas neste tópico, mas eu acho que é importante também, às vezes, nesse lugar de quem ambiciona a ser antirracista, também entender também ser anticapitalista, mas também entender esse lugar não só de interseccionalidade, mas também de não fazer um gatekeeping das coisas e dos lugares e das posições e dos discursos, e também um pouco, às vezes, aceitar perder, porque só pode perder quem tem privilégio. Na verdade, as pessoas privilegiadas continuam a ser privilegiadas, elas não vão deixar de ser privilegiadas por fazer esse stepping aside momentâneo para dar uma oportunidade para uma pessoa que vai fazer diferença, porque é uma oportunidade num momento e não é a sua vida, não é? Ainda tem que lutar muito para que isso seja o que é regular, o que é constante, que também se constrói um bocado do privilégio, não é? É ter sempre momentos, não é? De sorte, ter sempre momentos de trabalho, ter sempre momentos de ganho. Enquanto para uma pessoa que não tenha essas oportunidades, uma oportunidade faz diferença, enquanto para a outra, não fazer uma vez não faz diferença. E isso vê-se também muito, e está ligado com essa questão do extrativismo, muitas vezes também, eu vejo isso no outro dia, agora aqui eu gosto de dar exemplos concretos, porque às vezes estamos aqui muito perdidos na teoria, isto não é nada teórico, isto é tudo muito concreto. E alguém me convidou para moderar uma conversa num evento importante, tal, com um artista. E eu disse, olha, ok, eu tenho de ver se tenho tempo e acho isso interessante e tal. Então, e qual é, pronto, e qual é que é o valor que eu vou receber pelo meu trabalho? E a pessoa diz-me, não tinha ponderado pagar, porque é uma conversa informal. Não é uma conversa informal, não é? Nós não vamos ali propriamente tomar um café. Eu não conheço a pessoa de lado nenhum, não conheço o artista de lado nenhum, eles não me conhecem. Mas é esta questão de. Eu acabei por. E a pessoa dizia, mas pronto, mas diz um valor, e eu vejo. Não, estamos a falar de trabalho.
coisa básica, estamos a falar de necessidades básicas. E o facto de, primeiro, a pessoa querer algo de nós, chamar-lhe uma coisa que não é trabalho, em todas as línguas, em todos os países do mundo, é trabalho, não é? Que não é só o tempo que eu estou ali, é o tempo para me preparar e que são várias coisas, mas que é trabalho, como para ela é trabalho, como para aquele artista é trabalho. Ou seja, porque é que seria trabalho para toda a gente, menos para mim? Mas eu vejo isto acontecer repetidas vezes, infelizmente ainda, quase todas as semanas tenho uma conversa deste género com alguém, e é vergonhoso, não é? Porque depois isto acontece em instituições e organizações e lugares que se querem proclamar como seguros e como conscientes e como anti-isto e anti-aquilo, mas depois há estas dinâmicas a acontecer por trás e é muito triste, não é? E isso quer dizer também que é preciso, é o que eu sempre digo, que não seja só do lado de fora, que estejam as pessoas das chamadas minorias, não é? Que elas estejam nos lugares de decisão, e estejam por dentro, e estejam nos processos desde o início até ao fim, porque isso é o que faz diferença. Porque senão continua a acontecer estas agressões, porque isto são agressões, não é? E está tudo ligado. É um trabalho, que o meu trabalho não é trabalho, que o meu trabalho vale menos, que o meu trabalho não deve ser chamado como tal, já. Então não preciso ser eu lá. Ou preciso, porque isso vai parecer melhor e vai ser melhor, não é? Eu estava a ver uma série, I May Destroy You, que tem maioritariamente protagonistas negras e não só. E uma das a personagem principal falava, alguém, a melhor amiga, dizia-lhe: olha, tu estás agora aí num projeto, que era uma pessoa que era conhecida delas, que era uma pessoa branca e que estava com outras pessoas brancas, e era um projeto também assim de consciencialização pelos direitos dos animais e o veganismo e tudo mais. E ela estava a fazer a campanha, mas nem sequer era vegana, pronto, mas estava a fazer aquilo porque pronto, lhe parecia bem e tal. E a amiga diz: olha, que eles estão a beneficiar, estás tu a fazer essa campanha. E estava outra amiga a dizer: não, eu não vou fazer nada disso porque é tudo muito hipócrita. E estava-lhe a explicar como é que. E ela estava a dizer: mas como é que eles ganham? E o amigo estava a explicar como é que isso funcionava com o social media e todos estes marketing que nós temos hoje em dia, nas redes sociais, e como é que os likes e o poder, como é que os likes estavam ligados ao poder, etc. E ela estava muito incrédula com isto, até a outra que a tinha chamado para tal papel, para tal função, de ter confirmado: olha, é verdade que se eu chamar pessoas negras para isto, ganho mais. E é verdade, porque nós, depois do Black Lives Matter, estamos a falar de uma série, mas as séries não vêm do nada, não é? Depois do Black Lives Matter, percebeu-se que havia muitas empresas que tinham uma fachada de serem black-owned, e na verdade não eram, e nem havia uma única pessoa racializada na empresa, mas que percebiam que com a questão do movimento Black Lives Matter, as pessoas estavam a canalizar mais os fundos, as doações, os likes, todas essas coisas, todas essas moedas que nós temos hoje em dia, pronto, não é? De capital, né? Temos muitas formas de capital hoje em dia, que havia uma maior propensão, uma maior popularidade se soubessem, ou achassem, neste caso, que a empresa era black-owned. E então, até se começar a investigar isto, a desmantelar, e entender que havia empresas que estavam a capitalizar sobre isso. Até, sei lá, mais uma forma muita de coisa a extrativismo. acontecer. É verdade, ou seja, há formas muito subtis e muito criativas também de acontecer estas coisas. De instrumentalização do outro. Instrumentalização. É um facto. Gisela, passou mais de uma hora já de conversa. É verdade. Queria agradecer muito aqui estas reflexões todas em torno da ideia de planta, do extrativismo, da abnegação. Obrigado por esta conversa.
e encontramos-nos em breve, por aí, no mundo digital ou real, de preferência. Real e na natureza. Exatamente. Obrigada. Obrigado nós. Esta foi uma das 5 conversas à janela do projeto Planta, da autoria da Malvada. Não percam as outras 4 conversas sobre os temas jardins e paisagens, pensamento utópico, espaço comunicativo de eventuais relações e paisagens transgénicas. Nós encontramos em breve, aqui nesta mesma janela digital, mas com outras conversas. Até breve. Obrigado.